pessoal, tudo bom? Estamos nós aqui novamente com a nossa videoaula. Essa é a última videoaula desse período, né? Dessa nossa disciplina de Espanhol Instrumental 2. E nessa última videoaula nós vamos tratar de 4 temas. Vamos falar dos antônimos, das preposições, da colocação dos pronomes complementos, que nós vimos na videoaula passada, quais eram, né, os pronomes complementos objeto direto e objeto indireto. E nessa aula nós vamos falar sobre a colocação, né, quando aparecem os dois pronomes complementos na mesma frase. E vamos falar também vamos ter vocabulário relacionado a partes do corpo humano. E nós vamos iniciar com os antônimos. Alguns conteúdos do espanhol são mais simples para nós porque são semelhantes, né? Tanto o espanhol como o português são de origem do latim, então tem muita coisa parecida. E nós sabemos que os antônimos são o quê? São palavras contrárias, de significado contrário ou oposto. E nós temos aí, através, né, vamos acompanhando pelo nosso slide, que a gente vai ver palavras, como são formados os antônimos, suas características. Então, iniciando aqui. Que são os antônimos? São palavras que têm um significado oposto ou contrário. E aqui nós temos alguns exemplos. Alegre, enojado, hombre, mujer, mala, buena, alto, bajo, actual, passado, que são palavras temos os sinônimos e nós temos os antônimos. E nós vamos ver as categorias de antônimos. Nós temos aqui de primeiro os antônimos lexicales. Por quê? Que são os antônimos lexicales? São aqueles que se formam a partir de uma palavra diferente para construir um antônimo. Ou seja, nós temos o paciente e impaciente. Através da própria palavra paciente, a gente só coloca um sufixo e aí eu já formo o antônimo. Mas nós temos palavras que são diferentes. Temos o frio, temos outra palavra para falar o antônimo dela, que é o calor. Se nós temos o alto, outra palavra para falar o baixo. Se nós temos aqui amigable, temos insociable, primitivo, reformado, sagrado, profano. Ou seja, que não tem nenhuma semelhança na raiz da palavra. Elas não são irmãs na construção da palavra. São totalmente diferentes. Então, são os antônimos lexicales. São palavras diferentes para dar o antônimo. Não compartilham da mesma raiz, certo? Contento, triste. Nós temos os antônimos complementários, ou seja, eu só posso comprar porque tem alguém para vender. Eu só posso ensinar porque tem alguém para aprender. São complementares, um não exclui o outro, é como uma soma, certo? Então, são assim porque uno depende do outro para sua existência. Exemplos: vender, comprar, aluno, professor, padre, hijo, médico, paciente, hermoso, horrible, cliente, vendedor. Então, são complementares, eles se complementam, somam. A gente tem a relação de soma, que um não existe sem o outro, certo? Outro tipo de antônimo, nós temos os excluyentes, ou seja, é uma resta, ou seja, diminui. Não pode estar ao lado. Se existe um, não pode existir o outro, diferente, né, do complementário, que eles se complementam. São aqueles antônimos onde uma palavra exclui a existência da outra. Vivo, morto. Não pode estar duas coisas, só se você for zumbi. E aí isso é ficção científica, né? Televisão, não existe. Então, temos aqui exemplos. Noche, manhã. Se está de noite, não pode estar de manhã. Se está claro, não pode estar escuro, certo? Se está muerto, não pode estar vivo. Se está saudável, não pode estar enfermo, ou seja, sano, enfermo. Essa também aqui é uma outra característica do antônimo, né? E nós temos os antônimos extremos, que são aquelas palavras que se põem em sucessão de términos. Alto, baixo. Nós temos o baixo e o alto, são extremos. Aqui claro, escuro. Que você vai estar de um extremo ao outro, certo? Aqui, oscuro, claro, horrible, hermoso, pequeno, gigante, fantástico, decepcionante. Por que acontece? Tem aqueles graduais, né? Os antônimos graduais. Desde o claro até o escuro, eu tenho a sombra, penumbra, claridade,
que você de frio, calor, tem o frescor, tem a brisa, que vai gradualmente aumentando. E tem os opostos totalmente, que estão nos extremos. Eu tenho o calor num extremo e o frio no outro, certo? O norte no extremo, o sul no outro. Esses são antônimos extremos. Então, dos antônimos nós temos os lexicales, complementários, excluyentes e os extremos, vale? Também temos antônimos morfológicos. Por quê? Porque eles se formam acrescentando um sufixo para fazer a negação, para formar o oposto. Já esses sufixos, esses prefixos, na verdade, eles têm origem do latim, significam não, impaciente, antipático, né? E aqui temos exemplos. Corrosivo, anticorrosivo. Anti é o prefixo, que é não, significa não, é negar algo. Normal, anormal. Também temos no português que o ar como prefixo de expressar negação, moral, amoral, certo? No espanhol também nós temos essa construção do a como negação, um prefixo de negação que acompanha uma palavra para formar o contrário de uma outra palavra, o oposto, né? Visible, invisible, prefixo in. Depressivo, antidepressivo. Responsável, irresponsável. Controlável, incontrolável. Então, são palavras, são prefixos que você acrescenta na palavra para formar o antônimo. Enquanto a gente viu que o primeiro exemplo, o primeiro tipo de antônimo é aquele lexical, ou seja, que é uma palavra diferente para eu formar o oposto de uma. Se eu tenho claro, eu tenho o contrário frio. Nessa questão, ou seja, que eu altero a própria forma da palavra, acrescento algo ou tiro algo. Nesse caso, nós acrescentamos para formar o antônimo. Temos os prefixos anti, a, in, irre, de irresponsável, para formar o antônimo, certo? Muito bem, como sabemos, a gente não vai se deter muito nos antônimos porque eles é um tema simples para nós, porque é da nossa língua por ser bastante semelhante. Agora a gente vai falar do vocabulário, que é o corpo humano. A gente tem que também aprender como se expressar com relação ao corpo humano, né? E aqui um vocabulário para a gente. E no slide nós temos aqui, tem várias palavras que a gente tem para falar do corpo. Ou seja, para a gente dizer todo o vocabulário é muita palavra. Mas a gente vai ter as principais aqui. Então, eu não vou ler todo esse vocabulário, porque vocês já leram, vocês têm em casa o material e tudo. Então, a gente vai só repassar aqui para ver o significado, se você tem alguma dúvida. Eu vou falar aqui das partes do rosto, né? Temos frente, que é a testa, ceja, sobrancelha, párpado, que aqui é a pálpebra, lá nariz. No português é o nariz, em espanhol é la nariz. Aqui temos mentón ou barbilla, né, que é o queixo. Cuello, que é o pescoço. Quando eu quero falar de coelho, é conejo. Não vão confundir aí. Cuello é aqui, essa parte aqui é o nosso pescoço. O animal das orelhinhas que mexe como cenoura, conejo. La oreja, nariz. Aqui mejilha, que é a bochecha. Temos aqui também as pestañas, que é os cílios, certo? E vamos a ver, los hombros, los brazos, las manos, la muñeca, los dedos, la uña, el abdomen, la cintura, la tripa ou barriga, el muslo, que é a coxa, la rodilla, que é o joelho, la pantorrilla, que é a parte da batata da perna, canilla, que é a canela, el pie, que é o pé, tobillo, que é o tornozelo, talão, calcanhar, codo. Ah, tem dolor de codo, você está com dor de cotovelo, dolor de codo, aquela expressão que a gente usa para alguém dizer que está ofendido, né, porque foi deixado. Então, aqui vocês podem olhar nalga ou culo, para falar do bumbum. O que mais temos aqui? Creio que disse já cadeira, la cadeira, mueve la cadeira. Em algumas músicas vocês podem ter, né, o contato com essa palavra. Fala do quadril, certo? Vocês depois podem ler, a gente vai para frente. E como é que eu expresso dor, né, em espanhol? A gente viu que se a gente tem um corpo, uma hora ele pode se lastimar, se machucar, estropear, que é quebrar, né, em espanhol. A gente usa o verbo doler,
usa o verbo tener e usa o verbo estar para expressar dor. Então, quando eu quero expressar dor, eu uso o verbo doler. Me duele la cabeça, me duele la mano, me duelen los hombros, me duelen las piernas. Então, para falar de dor. Tengo dolor de cabeça, tengo dolor de diente, tengo dolor en la mano. Hablar de sintomas, ou seja, como você se sente, o que você está sentindo. Tengo náuseas, tengo mareos, que é enjoo, estou enjoada, comi alguma coisa que não sentou bem. Toser, está tossiendo mucho, estornudar, que é espirrar, sim, é estornudar. Ah, estornudei muito esta noite porque cambiou repentinamente o tempo. É o que o tempo mudou rapidamente e eu comecei a espirrar porque eu tenho alergia, tenho alergia. Tener fiebre, tener catarro, esos son síntomas, ¿no? Hablar de enfermedades, tener la gripe, tener el catarro, tener, ¿qué más? Estar resfriado. Então, para falar de dolores, para falar de dor, de o que você está sentindo no corpo, a gente usa o verbo ter, o verbo tener, o verbo doler e o verbo estar, vale? E agora a gente vai falar dos pronomes complementos, né? Que a gente começou na aula passada, eu vou repassar com vocês aquilo que a gente já viu. E vamos falar agora sobre o uso, né? A colocação, quando aparecem os dois pronomes, o direto e o indireto, na mesma frase. Então, vamos ver aí. Pronomes del complemento direto. Primeiro, vamos recordar o que é o objeto direto de uma frase. Nós sabemos que uma frase ele tem um sujeito, tem um verbo que expressa a ação e tem um complemento, o resto da frase. Então, o objeto direto é sobre quem recai a ação do verbo. Manolo preparou la cena. Preparar é o verbo. Quem preparou? Manolo. Preparou o quê? La cena. Então, a ação de preparar recaiu sobre la cena. Então, la cena é o objeto. Vale? E quais são... E em uma frase, você às vezes você não vai repetir novamente uma palavra que você já mencionou, que é algo muito comum no espanhol. Eles economizam. Para não repetir novamente uma palavra, no caso o objeto direto, eles substituem por um pronome. Como a gente vê lá no material, na página com relação ao uso dos pronomes complementos diretos, ele coloca, né, um diálogo em espanhol e o diálogo em português, para ver como eles vão substituindo, que para a gente, ou a gente omite, porque já pode, você já entende, ou você repete sem problema. Em espanhol não, você substitui. Isso para melhorar a conversação. Então, vamos ver aqui os pronomes complementos diretos. Então, para a primeira pessoa, me, segunda, te, para a terceira, lo e lá, ou seja, ele altera de acordo com o gênero e com o número, é variável. Segunda pessoa, nos. Em terceira, temos los ou las, certo? Aí, nós temos aqui um exemplo. Então, o pronome complemento direto, ele substitui quem? O complemento direto. Quem é o complemento direto? É o mesmo objeto direto que a gente tem na língua portuguesa. É aquela palavra que complementa o verbo. Comprei, que? Um regalo, um coche, uma casa, uma estanteria, é o complemento do verbo, certo? E o exemplo que nós temos aqui é Juan compra um anillo. Quem compra? Juan. E que compra? Um anillo. Então, se você pode responder a pergunta que, provavelmente aquele ali é o objeto direto. E se você pode substituir por um desses pronomes, então você com certeza tem ali um objeto direto. Então, Juan compra que? Um anillo. Então, um anillo é o objeto direto. E um anillo é o quê? É um objeto singular masculino. Então, eu vou substituir por lo. E onde é que fica o pronome complemento direto na frase? Ele vai ficar, por regra geral, antes do verbo. Então, como é que a gente faz substituindo? Juan lo compra, certo? O lo se refere ao anel, a um anillo. Muito bem. E nós temos o complemento indireto, que é o objeto indireto. E nós temos também os pronomes complementos indiretos. E o que é o complemento indireto? É a pessoa que se beneficia
da ação do verbo, de onde recai a ação do verbo, no caso do objeto direto. É quem é beneficiado por... Então, o que é o objeto indireto? É quem se beneficia da ação sobre quem recai a ação do verbo. Onde recai a ação do verbo sobre o objeto direto. Então, é quem se beneficia disso. Então, Juan comprou um anillo para sua madre. Quem foi beneficiado pelo anel que foi comprado pelo Juan? Pois a mãe, a madre. Então, mis amigos compraram um novo coche para seus abuelos. Que ricos são, né? Cada um comprou um carro para os avós deles. Então, quem foi beneficiado aí na frase? Foi os avós que receberam o presente, né? Então, esse é o objeto indireto. Sempre na frase que nós temos o verbo. Aí o verbo tem um complemento direto. E se tem uma pessoa beneficiada por essa ação, isso é o objeto indireto.